Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo para você. Seja bem-vindo aqui no nosso momento Verdade Absoluta e desejar o desejo que Deus esteja abençoando a tua vida por meio dessa palavra. Em Mateus capítulo 28, do verso 18, 19 e o 20, após a ressurreição de Jesus e antes da ascensão, Jesus dá as últimas instruções para os seus discípulos qual que seria o trabalho deles como embaixadores do reino dos céus. E Jesus diz para os discípulos: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Os discípulos deveriam de ir por todos os lugares, toda a terra e entre toda a humanidade, falar das coisas que Jesus tinha feito, ensinar para as pessoas o que Jesus havia ensinado para eles e levar as pessoas a fazerem uma aliança com o Deus verdadeiro, com o Deus autor da vida, com o Criador dos céus e da terra. Empurar as pessoas, levar as pessoas para que elas façam um pacto, uma aliança com Deus. A aliança com Deus, ela é vista desde dos primeiros escritos, desde a primeira aparição de vida humana sobre a terra. A Bíblia mostra Abel levando um sacrifício diante de Deus, e há uma familiaridade, há uma ligação com Deus de uma forma de aliança, de pacto, a tal ponto que Deus se agrada dessa oferta. Quando Noé sai da arca, ele oferece sacrifício, e a gente consegue entender ali e ver uma familiaridade com o eterno, uma familiaridade com o transcendental, com o Deus da vida. E essa oferta é aceita e Deus a recebe no céu, porque havia uma aliança, havia uma familiaridade entre Deus e esse homem chamado Noé. A principal figura do Antigo Testamento, quando nós falamos de alianças e pactos, com certeza é o grande Abraão. Deus manda ele fazer sacrifício e faz uma aliança, e depois Deus vem e renova ou aprofunda essa aliança quando Deus impõe que todo macho, todo homem que seria descendente de Abraão fizesse a circuncisão. Todo homem que queria fazer parte da aliança e receber as bênçãos do povo de Deus deveria fazer a circuncisão. E assim nós encontramos o povo que andou no Antigo Testamento e fez aliança com Deus, fazia aliança com Deus, mantendo a circuncisão e renovando a aliança por meio de sacrifícios e ofertas. Quando nós olhamos para dentro do Novo Testamento, quando nós caminhamos para dentro, abrimos as janelas do Novo Testamento, nós encontramos João Batista batizando no Rio Jordão. Já não encontramos mais alguém falando sobre sacrifício de animais e circuncisões, mas alguém pregando e dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos dos vossos pecados e viva uma vida diferente. Já não é mais a circuncisão num órgão genital masculino, mas a circuncisão no coração. Circuncidar o coração. E a aliança já não é mais uma circuncisão e nem um pacto de sangue com animais, mas é uma aliança com batismo. Nós vemos que Deus faz uma aliança no dia do Pentecostes, derramando o Espírito Santo, e 3.000 pessoas são batizadas naquele dia. Nós vemos em todo o Novo Testamento a igreja apostólica se movendo sobre a terra e levando as pessoas a fazerem aliança com Jesus, fazendo aliança com Deus. Nós precisamos observar algumas coisas. Primeiro, é necessário que a pessoa tenha uma experiência de conversão com Jesus Cristo. Ela precisa se dar, ela precisa se dobrar à palavra, se dobrar à doutrina bíblica, se dobrar às ordenanças do céu. Em primeiro lugar, é necessário que a pessoa tenha uma conversão em Jesus Cristo. O batismo ou aliança, ela precisa ser feita, pois ela é uma ordenança. Às vezes as pessoas dizem assim:
Mas se o batismo não salva, por que eu tenho que ser batizado então? Pelo simples fato de que Jesus ordenou que todos aqueles que querem andar em aliança com Ele, entrem em aliança pelo sangue de Jesus, que é a conversão, e também pela aliança do batismo, que é uma demonstração pública de que aquela pessoa tem uma aliança com Jesus Cristo. Nós precisamos também observar alguns extremos, algumas coisas muito erradas praticadas no mundo evangélico nos dias de hoje. O primeiro extremo, o primeiro erro é em relação ao batismo infantil, quando nós encontramos pais que não são convertidos ao Senhor Jesus Cristo e às vezes são muito relaxados na participação da sua comunidade, mas levam a sua criança ao batismo, levam a sua criança a uma aliança com Deus. Leve em consideração que aqueles pais, nem os pais têm uma aliança com Deus. Como eles querem colocar aquela criança numa aliança que nem existe? Isso é errado. Pais precisam ser convertidos, e então um pai e uma mãe que têm aliança com Deus, aí sim, coloquem a sua criança na aliança, pois no Antigo Testamento também e no Novo Testamento até crianças são colocados nessa aliança. E em relação ao batismo de adulto, nós vamos encontrar sim na Bíblia pessoas sendo batizadas de adulto, mas nós encontramos erros em relação a esse batismo quando nós olhamos para pessoas que não são convertidas e vão para o batismo. Pessoas que não apresentam mudança de vida. Em algum tempo elas continuam com as mesmas amizades, com os mesmos costumes, com os mesmos pecados. Não há demonstração de vida com Jesus, mas elas foram para um batismo. Isso se consolida em uma falta de vida com Deus que traz para dentro da igreja mau testemunho, uma má representação do cristianismo. A Bíblia ensina sobre fazer aliança com Deus e como andar após a aliança. Ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, se guardar em santificação. A aliança com Deus, quando Deus faz uma aliança com Abraão, ele deixa muito claro que essa aliança só funcionaria para aquelas gerações que fariam a circuncisão. Dentro do Novo Testamento, dentro do cristianismo da Nova Aliança, a aliança com Deus só funciona se as pessoas continuarem lendo a Bíblia todos os dias, orando todos os dias, sendo fiéis ao culto aonde elas congregam, sendo dizimistas fiéis, sendo ofertantes fiéis e andando na presença de Deus em santidade. Eu desejo que Deus abençoe você e que você medite sobre essa palavra. E se você ainda não tem uma aliança com Deus, faça essa aliança, pois a aliança é algo de Deus, é algo da palavra em relação àqueles que querem andar com Deus e estar com Ele na vida eterna no céu. Em nome de Jesus. Amém.